Estamos ao vivo. Como vão? Vamos chegando. Derrubei. Olá. Como vão? Boa tarde. Tudo bem, gente? Olá. Tudo bom? Tô compartilhando com algumas pessoas, vão chegando. Quem tá aí? Quem está aí? Pronto. Olá, tudo bom, Ju? Oi, Maria, tudo bom? Cleiton, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Oi, Vivi. Sejam bem-vindas. Hoje eu vou fazer uma live sobre crenças. Vamos entender um pouquinho das nossas crenças, do que a gente acredita, do que nos forma. Tudo bom, Ju? Como vai? Oi, Thaís. Oi de novo, né, Ju? De novo eu aqui. Oi, Thaís, tudo bom? Estamos tendo live toda segunda-feira às 15 aqui. Toda segunda-feira às 8 lá no AT, gente. Então, se vocês querem nos acompanhar, seja muito bem-vinda. Toda segunda-feira estarei por aqui. Oi, Isa, tudo bom? Oi, Mariana, tudo bom? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre crenças. Tainara tá na minha rotina. Que legal. A Michelle, eu não sei se ela vai vir, mas ela coloca. Ela diz que coloca no horário dela também, o horário das lives. É gostoso, né? Não é gostoso? Bater esse papo, a gente não tá podendo conversar. Eu gosto, né? Eu sinto falta de conversar, de bater papo, né? De estar com pessoas. E foi um caminho, né? Que a gente encontrou pra isso. Ai, que legal. Que legal. Vocês estão aqui. A Raquel, a Juliana, Elaine. Gente, eu não aprendi ainda a fixar comentários. Ai, meu Deus. Eu vou até abrir aqui, ó, a página da internet para eu pesquisar depois. Para fixar o tema, né, da live. Ó, já tem até ali no Google, fixar comentário no Instagram. Mas depois eu aprendo, senão agora eu vou ficar mexendo. Oi, Carla. Oi, Rosa. Tudo bom? Sejam bem-vindas. E aí, como é que tá a tarde de vocês? Como foi o final de semana? Tá um calorzinho lá fora, não tá? Um solzinho quente? Tudo bom, Carla? Carla, daqui a pouco a gente tem nosso horário, né? Vamos falar de crenças hoje. Ai, tô super ansiosa para falar com vocês sobre crenças. Foi muito legal que eu fiz uma enquete, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas, na verdade. Pedi para vocês darem sugestão, né? De tema para essa live. E foi muito legal que 2 pessoas pediram, né, o nome de crenças. E algumas pessoas começaram a comentar algumas coisas, querendo entender sobre. E foi muito, assim, nítido que são crenças, né? Então, é muito legal esse tema, crenças. Às vezes a gente tem algo que passa na nossa cabeça, que é uma crença que nos limita, e a gente acha que é normal, que não é nada. Enfim, a gente não sabe que aquilo tem o nome de crença.
E só para iniciar o nosso bate-papo, a crença, ela pode ser boa e pode ser potencializada, e ela pode não ser tão boa assim e pode limitar a nossa vida. Então, a gente precisa olhar para essas crenças com carinho, né? Aquele carinho que eu sempre falo, receba primeiro e depois a gente vê o que faz. O primeiro passo para uma grande transformação, e hoje de manhã a gente falou sobre mudanças, né? O primeiro passo para a gente ter uma transformação é se aceitar, assim como eu sou. Então eu preciso me aceitar hoje, que sou assim, que eu tenho alguns defeitos, algumas características e qualidades, mas do jeito que tá eu não quero ficar. Me aceitei. Aceitei tudo do jeitinho que está. Aí fica mais fácil de mudar, de transformar, de potencializar, né? Então, eu falo muito aqui sobre mulher plena, sobre a gente ser plena, viver os momentos da nossa vida, viver os nossos papéis, os momentos em família, os momentos de trabalho, os momentos de mãe, de filha, de esposa, enfim, viver esses momentos. Entregando quem eu sou, sendo quem eu sou, sem peso e sem julgamento. E quando a gente fala de mudanças e de crenças, isso interfere muito em a gente viver essa plenitude, essa vida, esse momento na nossa vida, né? Então, o papo de crenças, ele é muito importante, é muito legal, é muito gostoso de falar. E eu sou suspeita, né, gente? Eu acho que se eu for falar, na verdade, a gente tem aí cerca de 50 minutos para bater papo sobre crenças, mas iriam um dia inteiro falando sobre isso, né? Tem muito papo sobre crença, tem muita coisa dentro desse tema pra gente aprender e pra gente usar ao nosso favor. Sabiam que crenças positivas também podem nos limitar? Também pode transformar num limite, num quadradinho, e aí a gente vive naquele quadradinho achando que tá tudo bem. Então tem muita coisa pra gente falar sobre crenças, tá? Então vamos começar? Acho que eu já dei um tempinho aí pra turma chegar. Vamos começar a conversar sobre crenças. Bora lá, né? Tinham duas pessoas que... As duas pessoas que pediram para falar sobre crenças ainda não chegaram, mas a gente vai dar início, porque senão a gente perde muito tempo, né? Vamos falar sobre crenças, então. Primeiro, então, quem chegou agora, sejam bem-vindos. Eu vi que chegou umas pessoas depois. Boa tarde. Hoje a gente, então, vai falar sobre crenças. Bora lá, né, Carla? Oi, Ludmila, tudo bom? Cláudia chegou, a Maria chegou, sejam bem-vindas, tá? Queria que vocês fossem escrevendo pra mim, depois no finalzinho eu leio, tá? Porque senão eu fico parando, algumas pessoas aí já estão acostumadas que eu me perco no meio do caminho. Mas vão colocando quais crenças vocês acham que tem na vida de vocês, qual palavra ou qual frase ou qual área da vida de vocês que vocês acham que existe alguma crença. E aí a crença pode ser de acordo com a sua ideia de crença. Vai colocando pra mim, pra eu ir entendendo se vocês estão me acompanhando, tá? Oi, Fer, oi, Eliane, tudo bem? Sejam bem-vindas. Tá bom, combinado. Então vamos lá, nosso papo sobre crenças. Então, primeiro, vamos entender o que é uma crença, né? O que significa uma crença? Tá, a gente até sabe que ela normalmente é uma frase que a gente tem na nossa cabeça e que a gente acha que aquilo é verdade. A crença, ela é um achismo, ela é uma frase realmente, é algo que dá um significado a alguma coisa, então dá um significado ao que a gente é, ao que a gente tem, ao que a gente faz ou deixa de fazer. Ela também pode ser algo que causa uma generalização. Então, aquelas coisas do sempre acontece isso, todo mundo é daquele jeito, o mundo inteiro faz tal coisa. Então, também pode ser uma generalização. Todo mundo tá indo, mãe, tá? Mas todo mundo, você não é todo mundo, sabe? Esse tipo de coisa.
também pode ser algo que limita, que coloca pra gente um limite de certo e errado, por exemplo, de posso ou não posso, de sou capaz ou não. Então, essas crenças normalmente que limitam são as crenças que a gente precisa olhar com mais atenção. Normalmente são as crenças que nos incomodam e que sempre estão no nosso calcanhar. Sempre, de fato, nos limitam. São crenças que normalmente, inclusive, nos chateiam, nos causam alguma emoção de tristeza ou de raiva. Por quê? São crenças, são palavras que moram dentro da gente que dizem que existe um limite para as coisas. Então, eu posso ir só até ali. E isso vai me barrar, não vai me deixar crescer e desenvolver, por exemplo, na vida. Então, normalmente são esses tipos de crenças que a gente precisa cuidar. Não que uma crença positiva não também nos limite, né, gente? Porque às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, eu sou boa nisso. E acha que ser boa nisso é um ponto final para aprender, para se desenvolver, para adquirir mais conhecimentos. Então, a gente também precisa tomar cuidado com essas crenças. Também é um tipo de crença limitante, tá? Normalmente, e na maioria das vezes, essas crenças a gente aprende por uma modelagem indireta. O que significa isso, Tainara? Significa que a maioria das crenças que a gente tem na nossa vida hoje foram formadas até mais ou menos 7 anos. Então, desde o útero da nossa mãe até os 7 anos. Aonde, nessa fase, a criança ela é uma esponjinha. Sabe a esponjinha da pia? Exatamente, ela absorve tudo. A criança nessa fase, ela absorve tudo que aparecer na frente dela. Tudo. Tudo que você ensinar, tudo que você contar, a criança vai aprender. Ela vai gravar. Depois dos 7 anos, e aí nessa fase acontece aquelas coisas das formações dos gatilhos, nossa, tem um nome. Gente, fugiu, daqui a pouco eu lembro. Vai se criando um monte de informações e um monte de ideias na cabeça da criança, tá? Depois dessa fase, a criança começa a dar uma separada, tá? Isso é legal, isso eu vou manter, isso eu esqueço, isso eu guardo no meu arquivo. Então, nada é jogado fora. Algumas coisas são arquivadas na nossa cabeça, tá? Lá no nosso arquivo de memórias mesmo. Nessa fase, se forma muitas e muitas crenças de identidade, por exemplo. O que eu sou, o que eu quero ser, o que eu posso ser, o que eu acho que eu sou. Crenças do eu posso, eu não posso. É feio, é bonito, é certo ou é errado. Por que modelagem indireta? Porque a gente ouve os nossos pais, a gente vê os nossos pais e a gente passa a fazer assim como eles. A gente passa a criar na nossa mente um comportamento de se ele faz, eu também faço. Se ele pode, eu também posso. Existe mais da gente, mais dos nossos pais da gente do que a gente imagina. Diria... Quem diz isso é o Gilberto Cury. Existe mais dos nossos pais na gente do que a gente sabe. Exatamente por causa disso. Porque nessa fase, tudo que a gente vê neles, a gente registra como preciso ser assim. Nossa, acho que eu tenho que ser como ele. Nossa, acho que eu tenho que ser como a minha mãe. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que hoje nós ensinamos para os nossos filhos, para o que vocês ensinam para os seus netos, né, Eliane? O que já foi, já foi. O que passou, já passou, gente. Não dá pra gente voltar no passado, nascer de novo e deixar um bilhete para os nossos pais. A gente pode, a partir de hoje, cuidar para com as nossas crianças, o que a gente diz para elas e o que a gente ensina para elas, no sentido de não limitá-las,
de não taxar como regra, como é isso e pronto, para que elas cresçam com mais liberdade de pensamento. O que é liberdade, Tainara? Como assim liberdade de pensamento? Elas podem fazer o que elas quiserem? Não, gente, liberdade é poder de escolha. Elas dá a liberdade para que as crianças tenham as crenças próprias, para que eu, Tainara, tenha a minha crença. Pode até ser baseado na minha mãe e no meu pai, mas que eu possa escolher acreditar naquilo. Faz sentido para vocês até aqui? Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo um pouquinho de como funciona aí dentro? Me conta. Às vezes, entender crença, a gente tem que entender e precisa alinhar que, sim, de certa forma, dependeu dos nossos pais, mas não é culpa dos pais. Entendeu? Entender de o que eu me formei, o que eu sou hoje, dependeu deles e foi baseado neles, não quer dizer que eu preciso pegar e jogar toda a culpa neles. Porque eles fizeram o que eles puderam, com todo o conhecimento que eles tinham, de acordo com a capacidade que eles tinham naquela época. Eu gosto muito de contar aqui. Legal, estão me acompanhando, beleza. É muito interessante e eu gosto de contar aqui. O que a minha mãe foi pra mim lá atrás é totalmente diferente do que ela é hoje. Hoje a minha mãe é outra pessoa, tem outra cabeça, outros conhecimentos, buscou novas informações. Não tem como eu jogar uma carga de culpa nela hoje, porque ela hoje ela é outra pessoa do que ela foi na minha formação. Tá? Então é interessante a gente alinhar isso. E para que a gente também não sinta essa carga de culpa diante dos nossos filhos. Então as mães dos mais velhos aí, não sintam essa carga em cima de vocês. Comecem a mudar a partir de hoje, tá? Ok. Então existem crenças do tipo, se a porta do banheiro tá fechada é porque tem gente. Legal? Importante a gente acreditar nisso. Porque senão a gente vai entrando e pode ter gente lá. Mas a gente precisa tomar cuidado também para não ficar horas esperando alguém estar no banheiro sem que a gente vá lá, viu? Tem gente aí mesmo, porque tá demorando, só quero saber. Entende o que é uma crença? Que pode ser boa, mas que também pode limitar? Crenças do tipo, eu tenho que... se eu estudar muito, eu vou ser mais próspero. Eu vou ter mais chances na vida. É uma crença boa, é uma crença extremamente importante. Mas ela também pode me limitar no sentido de eu tenho que estudar muito, muito, muito e tornar esse estudar muito em uma coisa muito pesada para minha vida. E uma regra no sentido de se eu não estudar, eu não vou ser próspero. Aí não é legal. Aí passa a ser uma crença limitante. E o legal da crença, gente, é o seguinte, eu amo. É como se assim... A minha mãe colocou aqui, graças a Deus evoluímos. O que é legal a gente pensar de crenças? É que numa frase, se a gente mudar uma palavra, a gente pode mudar essa crença. Então daqui a pouco eu vou ensinar a vocês, eu vou dar uma super dica, uma super estratégia, tá, gente? Vocês não vão sair daqui com um monte de ferramenta, um monte de informação, um monte de culpas e medos, sem uma soluçãozinha. Vou ajudar vocês. De forma simples e que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês. Então, por isso que eu falei, vai anotando aí frases que vocês acham que são crenças. Vai anotando aí o que você acredita e que você acha que talvez não seja legal. Vai anotando, vai anotando. Nem que seja uma lista. Cadê a Michelle da lista? A Michelle anota tudo. Vai anotando, gente, vai anotando aí. Então, é interessante a gente olhar para a crença desse jeito, para essas frases desse jeito, que uma palavra pode alterar, tá? Então, se eu estudar, serei próspero. É legal, realmente, se eu estudar, se eu ler mais livros, eu terei mais ferramentas
mais gostinho, mais informações para eu crescer na minha vida, para eu evoluir. Só que se eu ficar presa no se eu estudar, serei próspero, é uma condição. Entende que eu só serei próspero se isso acontecer? É aquela coisa lá da aula de português, cadê as professoras? de, 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 de verbo, não sei o quê, de transitivo, direto, indireto, de sujeito, e que a ordem das palavras vão compensar e interferir. Lembra dessas coisas doidas de português? Se a gente começa a mudar a frase de posição, a gente começa a transformar nossas frases, a nossa vida, tá? Uma outra crença que é muito legal da gente pensar desse jeito é o seguinte: vem da generalização e tal, sempre tem uma maneira, sempre há uma maneira. Legal, quer dizer que sempre tem outra opção, quer dizer que a gente sempre pode olhar por outro ângulo, sempre pode ver por outro olhar. Legal, isso pode ser uma crença boa, uma crença útil, uma crença que nos leva adiante da vida. Mas se a gente sempre achar que sempre vai ter uma outra maneira, a gente sempre vai ficar esperando essa outra maneira. Então a gente precisa também tomar cuidado para ela não ser negativa, tá? Tá fazendo sentido, gente? Tá chegando bastante gente. Boa tarde, tudo bom? A Ju chegou, a Larissa chegou, a Cris. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas. Então, é legal a gente começar a analisar isso, tá bom? Até crenças boas podem nos limitar. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá? No modo geral, gente, existem, então, crenças formadas, na maior parte das vezes, por uma modelagem indireta, ou seja, eu moldo as minhas crenças pelos meus pais, tá? Aqui, gente, entra crenças também em relação à espiritualidade, a Deus. Sabe aquelas coisas do isso é pecado, isso é errado, isso Deus não gosta, se eu fizer isso eu vou pro inferno, se eu fizer isso eu vou pro céu. Nós precisamos tomar cuidado com isso também. Essa parte é muito importante. É uma área, por exemplo, é um bate-papo que a gente poderia falar só disso, porque é muito grande, é muito abrangente, né? Então, se a gente entrar por esse caminho, é um leque de várias coisas que está relacionado a esse assunto. Mas existem muitas coisas que nos limitam em relação a isso, que é alguém que diz sobre Deus, sobre céu, sobre inferno, sobre futuro, sobre a morte, que pode causar uma limitação muito grande na nossa vida. Essa limitação, ela pode vir em forma de peso. Quantas pessoas eu já vi, já atendi como clientes, já vi como família, como amigos, como conhecidos, que por causa dessas crenças em relação à saúde espiritual, à vida espiritual e ao Deus de cada um, que transformam esse Deus em uma carga muito pesada na nossa vida. Sabe, aquela coisa do... Às vezes, nem sei se eu queria acreditar, porque é tão chato. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso também. Existe muita crença em relação à vida espiritual que transforma a nossa vida numa vida difícil de levar, de ser vivida, pesada. Vamos tomar cuidado. Esses dias eu conversei com uma pessoa, com uma cliente, e foi muito interessante esse quadro, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela tem uma vida aí com alguns problemas, por isso que ela veio procurar ajuda. E a gente entendeu vários fatores na vida dela. Inclusive que ela tinha uma questão, algum problema relacionado ao pai. E aí ela me contou que o pai morreu aos 4 anos. Então ela tinha 4 anos, o pai morreu. Acho que um pouquinho menos de 4 anos. E ela não conseguia entender o que ela sentia por esse pai.
E eu falei, sabia que uma criança nessa idade, ela pode até sentir raiva, porque onde já se viu um pai morrer e me deixar sozinha e me abandonar? Quando eu disse isso, ela falou assim que deu um aperto no coração e ela começou a chorar. E ela falou assim, eu nunca consegui sentir raiva, porque minha mãe sempre me disse que é pecado. E aí o pecado está atrelado a 3 pontinhos. Vocês vão entender melhor do que eu. E aí, beleza, a gente olhou para esse aspecto e eu disse, às vezes, você só precisa sentir raiva. Você não precisa ser uma pessoa raivosa que odeia Deus e o mundo. Mas naquele momento, como criança, você pode ter sentido. Era uma criança que não sabia lidar com todas as emoções ainda. E que, de repente, o pai te abandona. É a visão de uma criança, gente. É uma criança de 4 anos. A gente não tá falando da gente adulto que sabe, teoricamente, lidar com as emoções. Era uma criança que viveu a vida sem poder sentir algo pelo pai. E aí, ok. Trabalhamos a raiva dela. Ela sentiu a raiva, ela escreveu a raiva. No final, ela tá sentindo mais amor e mais admiração do que antes. E ela não foi ainda pro inferno. Entendeu, gente? A relação de crença e vida espiritual? Fez sentido para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Por favor, coloque, tá? Para que a gente entenda a mesma coisa. E para vocês não me julgarem. Ok? Coloca aqui, por favor, nos comentários para que a gente entenda a mesma coisa, tá? Então, essas crenças, elas são por modelagem. A gente vê, ouve as pessoas que a gente admira e a gente já passa a acreditar naquilo. Existem crenças que a gente modela pela visão dos outros. Então, é aquela coisa do... A minha mãe acredita fielmente nisso, ela já passou por uma experiência, e aí, ok, eu acredito nela porque ela já passou, né? Então, eu passo a acreditar. É uma modelagem direta, é clara, é nítida. E aí, pode ser ao longo da vida, tá? Aquela coisa do... ir na casa de fulano de tal, eu me sinto muito mal. E aí, eu passo a acreditar naquilo. Porque a minha mãe já viveu, meu pai já viveu. E eu acredito, porque, poxa, eles já viveram, né? Aquela coisa de criar. Quer ver uma coisa? Montanha-russa. Eu tenho medo de montanha-russa. Às vezes o nosso pai tem medo e a gente acha que tem medo também porque ele tem. Mas às vezes ele tem medo, ele teve a experiência dele ou ele nem teve experiência e acredita naquilo. E a gente passa a acreditar que montanha-russa dá medo também, tá? Essas crenças, elas são mais conscientes. Eu sei de onde veio, tá? E de uma certa maneira são menos difíceis de serem trabalhadas. Então vocês é mais fácil, não tem a ver com a criança que existe dentro da gente que acreditou lá na infância e a gente acredita ao longo da vida inteira, tá? De uma forma inconsciente. Essa é menos difícil de ser trabalhada, mais fácil. Existe também a crença direta, que daí é aquela que eu mesma passei a acreditar por uma experiência que eu passei. Meu marido passou ali atrás, né? Eu vi um trem passando assim, é meu marido que tá lá fora no telefone. Essas crenças, então, eu passei por uma experiência e passei a acreditar nisso. E aí pode ser também ao longo da vida. Tem a ver com aquela questão lá dos traços de caráteres que eu conto pra vocês também. Lá no útero da minha mãe, eu tinha a experiência do medo de ser rejeitada. Então, na vida, eu acho que todo mundo vai me rejeitar. Eu acredito que as minhas ideias são ruins e eu mesmo rejeito elas. Eu acredito que todo mundo vai me deixar sozinha, que eu nasci para ficar sozinha e abandonada. Então, também é uma crença que eu criei diante de uma experiência que eu vivi, baseado no meu medo, na minha percepção de vida naquele momento, tá? Crenças do tipo, eu preciso ser aprovada. A aprovação, ela normalmente é baseada no que eu acredito, tá, gente?
Então, existem crenças que eu busco ser aprovada. Tem a ver com o ambiente que eu vivo, nesse caso, tá? Crenças no sentido do que eu faço, do que eu não faço, de será que eu tô fazendo certo ou estou fazendo errado? Será que eu consigo ou não... sei ou não sei, tá? São crenças que normalmente têm a ver com o fazer, o comportamento nosso, tá? Existem crenças que vêm de acordo com a nossa capacidade. Então, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo realizar. Será que eu consigo fazer isso? Realizar isso? E aí, tendo crenças de capacidade, elas vão ser muito limitantes na maioria das vezes, tá? Eu consigo ser boa mãe? Eu posso ser boa mãe? Será que eu sei realmente ser uma boa dona de casa? Será que eu consigo mesmo ser uma boa esposa? Será que eu posso? Tem a ver aqui com impotência. E aí são crenças muito fortes e que podem limitar demais a nossa vida. Sabe aquela coisa que eu falo assim, vocês são capazes, vocês podem sim. Está travando? Tá travando para mais alguém? Para mim, aparentemente, tá normal. Tá travando para mais alguém? Gente, me fala, por favor. Vamos lá. Deixa eu esperar vir a resposta. Ficou normal, Carla? Melhorou? Pra mim tá normal, gente. Aqui não, tá? Carla, pode ser você então. Qualquer coisa sai e entra de novo. Normal, beleza. Então vamos seguir. Tá? Então, aquilo que eu falo pra vocês, vocês podem, vocês são capazes sim. Tem a ver com isso, gente. Muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente se vê presa nessa impotência. Tá normal, tá bom. Obrigada, gente, pelo retorno. E aí essa impotência, ela dói, ela machuca, ela fere, ela causa problemas emocionais, a própria depressão, estar deprimida, a ansiedade. É um buraquinho que a gente se afunda no eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, né? Quem sou eu para fazer isso? Olha que interessante. As crenças de aprovação e aceitação, normalmente elas são um pouco confundidas, tá? Mas a aprovação, ela tem muito, muito a ver com isso, com ser aprovada por algo, por alguém, né? Tipo, será que se eu fizer isso, vai estar tudo bem? Vai estar certo? Será que alguém... Vão dizer o que de mim, né? É a questão da aprovação. A aceitação já tem a ver com o fazer mesmo, né? Mas é legal isso aí. Interessante hackear essa sua visão. Anota. Anota para você, né? Se eu fizer isso, eu vou ser aprovada pela minha mãe, né? Não serei aprovada? Legal. Para você trabalhar isso. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica para você trabalhar isso. Boa tarde, André, tudo bom? Bom, então a questão das crenças de capacidade tem a ver com isso, com a realização, com o que a gente consegue realizar na vida, tá, gente? E aí, por último e não menos importante, na verdade, a mais difícil de trabalhar. Por que difícil? Porque normalmente são crenças que já estão muito, muito enraizadas, tá? São as crenças de identidade. E aqui tem a ver com, será que eu me sinto amada? Será que eu mereço? A questão do dar e receber, às vezes a gente só dá e não recebe, porque, eu não mereço. Eu só amo, mas eu não me sinto amada, porque talvez eu não mereça.
Crenças do tipo, eu sou assim ou eu sou daquele jeito? Eu sou feliz? Eu não posso ser feliz? Eu sou uma boa profissional? Eu não sou uma boa profissional? Eu sou uma boa mãe? Eu não sou uma boa mãe? Crenças do eu não nasci para ser isso? Eu não nasci para ser aquilo? Eu não, eu não, eu não mereço receber, eu não sou merecedora. E de novo, essa crença, essa coisa do desmerecimento tem muito a ver com a modelagem consciente, com o que a gente aprendeu de crenças lá na nossa primeira fase, tá? Porque às vezes a gente vê assim, poxa, meu pai não consegue isso, então quer dizer que eu não mereço também. A minha mãe não pôde aquilo, poxa, se ela não pôde, eu não mereço. Faz sentido para vocês, gente? Essas crenças de merecimento, de desmerecimento, na verdade, de identidade, elas estão num buraco mais fundo, tá? E aí elas precisam ser trabalhadas de muito, muito perto. De novo, eu iniciei a nossa live dizendo que o primeiro passo para tudo acontecer na nossa vida é aceitar. Aceite que existe crenças que mexem com você, crenças que te limitam, crenças que fazem quem você é hoje, e aí depois a gente consegue mudar. Depois você consegue alterar. Depois você consegue potencializar ou transformá-las em uma coisa boa, positiva e útil na sua vida, tá? Não jogue crenças fora. Não existe como, não tem como. A não ser que a gente abrir, tirar um neurônio, e eu nem sei se dá para tirar isso, né? Eu não lembrei a palavra ainda, gente, aquilo que acontece aqui. Que coisa, né? Vocês viram como minha cabeça é, gente? É crença isso, preciso mudar isso. Mas, enfim. Nossa, assim, tá? Eu tô tentando lembrar o que é que acontece, eu não consigo. Tudo bem, não tem problema. Dá certo desse jeito também. A gente precisa primeiro aceitar e mudar. Não adianta a gente querer jogar fora uma crença. Porque é o que determina quem nós somos hoje. As crenças da Tainara determinam quem a Tainara é. Se a Tainara quer mudar, primeiro a Tainara precisa entender, olhar, absorver, aceitar e aí ver onde pode ser mudada, tá bom? Essas crenças, elas são filtros, tá? Uma crença. Eu acredito em X. Eu acredito que sou uma boa mãe. Eu acredito que eu sou uma boa mãe. Dentro dos meus limites, dentro das minhas capacidades, dos meus comportamentos e do ambiente que a gente tá. Eu acredito que eu sou uma boa mãe, do modo geral. É um filtro que eu coloco de percepção. Isso determina a minha percepção de ser uma boa mãe ou não, tá, gente? Como assim, Tainara? Diante dessa crença, eu vou olhar e falar assim, nossa, aquela mãe ali é um pouquinho melhor que eu. Aí, aquela ali tá, coitada, tá pior. Aquela ali tá lidando melhor com a situação. Aquela ali não tá sabendo lidar ainda. A percepção de eu preciso melhorar ou tá bom do jeito que tá. A percepção, gente, é muito de um óculos mesmo na nossa vida. De ver como é que eu vou perceber a situação. Quando eu não lido bem com a Laura, eu preciso entender se isso está dentro da minha capacidade ou se eu preciso melhorar. Se eu preciso melhorar, beleza. Eu sei que eu preciso melhorar, eu posso melhorar e eu vou em busca de melhorar. Já não é mais uma crença limitante. Agora, se eu coloco o filtro de percepção, eu sou uma boa mãe, e não olho para ver onde eu preciso melhorar, é uma crença limitante. É uma crença que põe assim tipo, tá bom, desse jeito eu não preciso melhorar, não preciso crescer, não preciso evoluir, e dane-se o resto. Aí não é legal, tá, gente? Vocês estão me acompanhando? Tá fazendo sentido? Vocês estão quietinha aí?
Fala pra mim se tá fazendo sentido. Se vocês estão identificando algumas coisas na vida de vocês ou não, se tá muito confuso, fala pra mim. Fala pra mim. Eu tenho só mais 2 assuntos pra falar e aí eu vou dar a super dica pra ajudar vocês. Tá legal? Então tá bom. Tá. Beleza. Tô me acompanhando, tá fazendo sentido. Legal. O que eu quero falar pra vocês então aqui de muito importante? Às vezes, existem crenças que moram dentro da gente que são conflitantes. Tá? Como assim conflitantes? Eu acredito que para ser uma boa profissional, eu preciso... vou dizer uma crença que... pronto, um ótimo exemplo para vocês entenderem. Quando eu quis voltar a trabalhar depois da maternidade, aconteceu isso comigo, tá? Eu acreditava que para ser uma boa mãe, eu precisava me dedicar 100% a Laura. Mas eu acreditava também que eu precisava trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Eu acredito que eu preciso trabalhar para ter o meu dinheiro. Eu acredito que para ser uma boa mãe, preciso me dedicar 100%. Como é que é possível essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo e dar certo na vida de uma mulher? Sim, porque dentro do eu preciso trabalhar para ganhar meu dinheiro, eu precisava me dedicar um pouquinho aqui. Eu precisava pegar esse 100% e tirar, sei lá, a dedicação no sentido de tempo, tá, gente? Aqui eu tô falando de tempo, ok? Não de estar naquele... Olha que interessante que é crenças. Me dedicar 100% do tempo a ser mãe. Mas eu queria trabalhar para ganhar meu dinheiro. Porque para mim também era uma crença. Eu também acreditava ser importante. E aí eu não conseguia dividir esse tempo. Existia um conflito dentro de mim. Uma briga de gigantes, de titãs, né? Que fala, briga de titãs dentro de mim. Eu precisei parar e olhar e falar: ser boa mãe, eu posso me dedicar 100% no tempo que eu estiver com ela. E tá tudo bem eu tirar um tempo do meu dia para trabalhar. E aí as duas crenças andarem juntas. Entende que existe esse conflito dentro da gente? E olha que incrível, eu voltei a trabalhar com isso acontecendo, né, na minha cabeça. E eu não conseguia trabalhar, não tinha cliente. As minhas clientes antigas, clientes novas, não ia. Porque existia um conflito. Eu também não me dedicava bem aqui a Laura, porque eu tava aqui pensando que eu queria ganhar dinheiro. E eu tava lá sem ganhar dinheiro. E aí eu fiquei nessa, dividida. Então, as crenças que existem dentro da gente, muitas vezes, podem ser conflitantes. Crenças, por exemplo, como essa. Eu acredito que, né, por exemplo, da raiva que eu falei. Eu acredito que tá tudo bem sentir raiva de vez em quando, mas alguém me disse que raiva é pecado. E aí eu passei a acreditar nisso. E aí eu tenho um conflito imenso dentro de mim. E às vezes, por esse conflito, eu transformo o meu pai, a minha mãe, o Deus que eu acredito, a situação de mãe, a situação de trabalho em um peso na minha vida. Tá? Então, vai anotando aí as crenças que surgirem, porque a gente vai conseguir olhar para elas com carinho e atenção, tá? Beleza. Última coisa, só pra gente entender um pouquinho mais sobre crenças. E aí, se vocês quiserem colocando perguntas, alguma dúvida, alguma coisa do tipo, isso daqui é uma crença, fica à vontade, tá? Já passou por isso, Ana? É muito difícil, né? E aí, gente, o que eu quero falar pra vocês que é muito importante isso? O que, por exemplo, nesse exemplo que eu dei pra vocês na minha vida, fazia sentido? E acontecia diante desse conflito? O que sobressaía? O porquê que talvez eu não conseguia
clientes e ficava só com a Laura. Porque nesse momento de conflitos vai entrar o peso de valores. Quais são os nossos valores? E aí isso vai determinar qual a crença que vai sobressair naquele momento da minha vida, tá? Então, uma das crenças mais importantes dos valores mais importantes para mim é o valor família, tá? O que é valor, gente? É o que a gente... são critérios de vida, o que eu acho importante para mim. É família, trabalho, comida, dinheiro, sei lá, roupa, me vestir bem. Valores. Nossa, fugiu todos os valores da minha cabeça agora. Mas enfim, o que é importante na sua vida, tá? Aquela coisa do é certo e errado pra mim, determinado pelos meus valores. É certo e errado pra você, determinado pelos seus valores, pelo que você acha importante ou não, tá? Beleza, então eu tenho duas crenças e um conflito. O que vai determinar qual crença vai ganhar são os meus valores. Então, naquele momento, o valor família tava puxando para eu cuidar da Laura, para eu me dedicar 100% do meu dia. Eu brinco, gente, que eu queria ser mãe 25 horas por dia. Mas, gente, não rolava. Porque para mim também era importante trabalhar e ter o meu dinheirinho. O meu dinheirinho para tomar o meu cafezinho ali na lanchonete, sabe? Pra eu comprar um brinquedinho pra ela, uma roupinha pra ela, sem tirar da casa. Então, pra mim era importante também. Mas naquele momento, o valor família, o cuidar da família, o cuidar da criança, foi o que levou essa crença a ganhar, tá? Então, saber quais são os nossos valores, os nossos critérios de vida são extremamente importantes para a gente olhar para as nossas crenças. Fez sentido até aqui para vocês? Eu vou passar agora o exercício, porque tá acabando o nosso tempo, para eu passar com calma, com tranquilidade. Vocês conseguiram identificar alguma crença? Coloca para mim, eu sei que a galera aí tá trabalhando, mas só coloca para mim se vocês encontraram as crenças. Pelo menos uma, para eu ajudar vocês. Ai, dobrei a perna, doeu aqui. Daí eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Alguma coisa não ficou clara? Meninas que entraram agora, tudo bom? Boa tarde. Depois vocês assistam a live. Eu vou deixar gravada, tá bom? Vai ser muito legal. Tá? Assista, vai ser muito 10. Vocês vão gostar. Conseguiram identificar alguma crença? Então tá. Existem... Opa! Muitas, né? Existe, gente, todo um trabalho que a gente faz em consultório, em tratamento, tá? Com a própria análise corporal, quem conhece aí, a gente identifica muitas crenças. Muitas crenças, tá? Eu brinco que hoje vocês chegam no consultório e falam assim, nossa, olha quanta crença. E aí, ao longo dos tratamentos, a gente vai trabalhando, né? Então, quando eu coloco para as meninas no emagrecimento, você pode, você é capaz, não fale assim com você mesmo. Comece a olhar para o outro lado. Quem é que te disse que você não pode emagrecer? Quem é que te diz? Quem é que, né? Aquelas crenças do eu chego nesse peso e nunca mais saio dele. É uma crença. Quem disse para você que você nunca mais vai sair desse peso? É você mesmo, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Tá, vocês colocaram sim, beleza. Em relação ao exercício. Quando você era uma criança, os seus pais no sentido de os adultos diziam coisas para você e você acreditava, tá? Você acreditou. E aí se formou as suas crenças. Hoje, vocês são adultas, eu sou adulta. Hoje, eu, Tainara, conto essas crenças para minha criança. Quando você era criança, os seus pais te diziam mentiras.
Hoje você é adulta, você mesmo conta essas mentiras pra você. Ponto. Isso é um fato, gente. Dói, é triste de ouvir, mas é um fato. Olá, meninas que estão chegando, tudo bom? A gente tá finalizando a live de crenças, mas assistam a gravada que vai ser muito legal, tá? Pensando nisso, o que a gente vai fazer de exercício, tá? Anotada a crença, escrita a crença, você vai observar em qual área da sua vida essa crença ela atua. Porque às vezes eu acredito que eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Não tenho valor, não valho nada. Aquela coisa do se vitimizar, tá? Eu não tenho valor. Ok, é uma crença pesada. Eu não sou aprovada pela minha mãe. Minha mãe não vai achar que é legal o que eu estou fazendo. Olha para essa crença. Em qual área da sua vida ela realmente age? Porque às vezes eu não tenho valor para fulano de tal. Eu não tenho valor no meu trabalho. Eu não tenho valor para minha filha. É o que você acha, tá? Aí é de acordo com o que você acha, o que você sente. A sua percepção. A sua lente. Entendido onde? Comece a identificar quando é que você entende isso. Tá, eu acho que eu não tenho valor para minha mãe. Para minha filha, vamos usar o filho. Eu entendo que eu não tenho valor para minha filha. Ele vai escrevendo, gente. Vai acrescentando na sua crença as informações, tá? Então, eu não tenho valor para minha filha. Quando ela pede alguma coisa, eu não posso dar. Entende que a gente pegou uma crença que era muito limitante e limitou ela a filha quando pede coisas e eu não posso dar. Porque às vezes ela pede, eu posso dar, e aí eu tenho valor. Entende que essa crença, ela ficou pequena? Faz sentido pra vocês, gente? Coloca pra mim se vocês estão entendendo o que é pra fazer com a crença de vocês, tá? E aí, o que vocês vão entender? Essa crença, ela mais te limita, e aí você fica presa nela e não consegue agir. Lembra da ação e reação? E você não consegue agir. Ou essa crença, eu não tenho valor para minha filha, quando ela pede, eu não posso dar, não consigo dar. Ela te motiva a conseguir dar mais coisas, a mostrar o seu valor para ela, a parar de pensar isso. Ela mais te limita e te trava, ou ela mais te motiva e te dá reação na sua vida? Quando você entender se ela mais te limita ou ela mais te motiva, você vai olhar para a frase e vai reescrever essa frase. Você vai reprogramar a sua crença. Eu não tenho valor para minha filha quando não dou o que ela quer. Quando eu não posso dar, eu nem lembro como é que ficou a frase agora. Quando ela não posso dar o que ela pede. Escreva, eu sou importante para minha filha porque eu sou importante para minha filha porque mostro quando ela precisa, a verdadeira, sei lá, os limites para ela, porque eu ensino para ela coisas certas, eu ensino que nem tudo na vida é assim. Reescreva essa frase de forma positiva, útil e motivadora. Faz sentido para vocês? Alguém quer colocar a frase aí? Nos próximos minutos eu ajudo você a reestruturar? Me fala se vocês entenderam o exercício que é para vocês fazerem. Porque a gente tem que olhar para vários aspectos, entendeu, gente? Que a crença... eu sou, sei lá... Sabe aquela pessoa de, não, eu sou super simpática.
É legal ser simpática, mas às vezes é chato uma pessoa simpática. Entende? Em quais momentos isso é bom? Em quais momentos isso é ruim? Em qual ambiente isso é bom? Em qual ambiente isso é ruim? Porque às vezes eu sou simpática, eu trabalho com vendas. É ótimo ser simpática, é necessário. Mas às vezes eu trabalho, sei lá, na onde. E aí não é legal ser simpática. Tá? Ninguém vai pôr? Coloca aí, gente. Boa tarde para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Foi uma live sobre crenças, tá? E aí, eu não saio desse peso. Legal. Você nunca saiu desse peso? Quando você já saiu desse peso? Nunca mesmo? Perguntas desse tipo. Quando você já saiu? O que você fez para sair? Ou o que você deixou de fazer para sair? Entendeu? O onde foi. Você nunca saiu desse peso mesmo? Tá? Que peso é esse, né? Especifique qual é o peso. Porque às vezes a gente acha que nunca sai do, sei lá, do 60. Mas do 68 para o 62 tem um intervalo legal. 68 para 62 é longe, então é bom. Mudar o foco, isso. Então, é legal você ver isso. Qual peso? Nunca mesmo você saiu desse peso? Quando você saiu? Porque já teve um dia que você teve menos, ou você teve mais. O que você fez? O que você deixou de fazer, tá? Eu preciso da aprovação das pessoas. Legal. De quais pessoas, especificamente? Ok, da minha mãe. Você teve algum dia que você não precisou dessa aprovação? Você sempre mesmo precisou dessa aprovação? Ou em qual momento especificamente você precisa dessa aprovação? Para você melhorar? Ou para você piorar, tá tudo bem. Você nem precisa que ela aprove para você piorar. Ou é só quando você quer melhorar, entendeu? É de aprovação na área de maternidade? É na área financeira? É na área profissional? Enxuga essa. Eu preciso de aprovação das pessoas. Das pessoas é muito amplo. E aí você pode fazer, por exemplo, pode fazer com a sua mãe, depois você faz com o seu marido, depois você faz com sei lá quem. Enxuga, entendeu? No caso do programa Me Motivou, quando ela viu minha mudança, fiquei contente. Não estou conseguindo colocar na frase. Então, entendeu? Porque às vezes a gente tem aquela crença de merecimento. Será que essa aprovação não é no sentido de merecimento? Eu não mereço ser melhor que ela? E aí você veio procurar um programa de emagrecimento para melhorar. Concorda? Entendeu? Não sei se ficou claro o que eu estou falando. É uma suposição que eu estou fazendo aqui. Te conhecendo um pouquinho. Entendeu? Tipo, se eu mudar, eu vou ser melhor do que ela. Eu não mereço ser melhor que ela. E aí eu preciso da aprovação. E aí essa aprovação para mim é importante, então é melhor eu não contar. Mas quando eu preciso contar para ela que eu tô pior, que eu tô ruim, aí ela vai me aprovar, porque daí eu tô igual a ela. Faz sentido, Raquel? Gente, meu tempo tá acabando, vocês acreditam? Daqui a pouco vai aparecer aqui 30 segundos. Conta pra mim se fez sentido, se ajudou. E vamos lá, vamos seguindo. Gente, se a gente fosse fazer uma live para falar de crenças mesmo, precisava de uma série de lives. Uma live só sobre aprovação, uma só sobre aceitação. E assim vai. Bom, Raquel, pensa, analisa e é isso. Enxuga isso. Especifique ao máximo. Entendeu? É isso aí. Beleza, perfeito. E agora, gente, olha para a frase. Determina. Isso mais te limita ou isso mais te motiva? E reescreva essa frase.
tá? Reescreva ela positiva. Quem quiser reescrever e me mandar no particular, eu dou um ok. Apareceu, tenho 27 segundos. Tá? Então, quem quiser reescrever, me manda no particular que eu ajudo vocês. Combinado? Ainda não sei por que isso, de querer se sentir melhor. Isso vem da sua formação, tá? Não vai dar tempo de eu explicar. Quero te dar um beijo para todas, um abraço para todas. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. A gente se vê segunda que vem. Quinta tem live.